E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre esse livro aqui, A Tulipa Negra, do Alexandre Dumas, o Alexandre Dumas, que saiu pela FTD, é uma edição adaptada, tá? Pelo Francisco Baltar Peixoto, tá aqui. A FTD tem feito várias adaptações bem interessantes de clássicos da literatura para o público juvenil. E é bem interessante, eu gosto muito disso porque talvez o jovem nunca tivesse contato com uma versão original, né, com o texto na integralidade, mas tendo acesso a uma versão com uma linguagem mais acessível e com um texto um pouquinho mais reduzido, talvez esses adolescentes então tomem gosto pela leitura, né? O vídeo de hoje ele é dedicado evidentemente a todo mundo que me acompanha aqui, mas ele é feito especialmente para os meus alunos com os quais eu trabalhei esse livro esse ano. Já há alguns anos, enquanto professor do ensino fundamental, eu trabalho a Tulipa Negra, porque eu acho que é um livro bem legal. Às vezes trabalho também outros livros do autor, por exemplo, o Conde de Monte Cristo. Mas eu gosto muito da Tulipa Negra pelo encadeamento das ações, né, que é muito legal, sempre dá essa vontade. Ele tem uma trama muito bem desenvolvida, né? É uma trama que pra mim assim, ela é cara de filme, ela é cara de série, ela é cara do audiovisual, assim, porque ele traz essa ânsia da descoberta e da luta, etc, tá? Então bora falar sobre esse livro. O Alexandre Dumas, gente, é um escritor do século XIX na França, mas essa história que se passa na Holanda, no século XVII, na época do Príncipe de Orange. Há um embate ali da Holanda com a França, que não estão em paz, e tudo isso, essa questão histórica que aparece aqui no livro, vai influenciar a vida do nosso protagonista. O protagonista se chama Van Baerle. É alguém com muito dinheiro, que se torna cada vez mais rico ainda depois da morte do pai. O pai que o aconselha a procurar alguma atividade que o faz, que o dê prazer a ele, né? Ele se torna médico, ele viaja, ele conhece muita coisa, mas ele tá jovem ainda e não sabe muito o que fazer da vida. E depois de pesquisar muita coisa, depois de procurar muita coisa, ele se apaixona por flores e principalmente por tulipas e começa a tentar produzir os bulbos que darão, né, vida às tulipas. Ele é um cara muito talentoso, muito cuidadoso e tem bastante dinheiro para investir. Então ele passa o seu tempo na produção das tulipas, pelas quais ele vai se apaixonando cada vez mais e vai se tornando um expert nisso. E a cidade que ele mora é Dordrecht, na Holanda, e Haarlem, que é uma outra cidade, tem um comitê das tulipas que faz então propõe um concurso, que é para quem desenvolvesse a tulipa negra ganhasse uma quantidade de dinheiro muito alta lá. É claro que o Van Baerle não está interessado no dinheiro, ele quer ganhar ele quer ganhar o concurso para mostrar que ele conseguiu alguma coisa, né, no desenvolvimento das tulipas. E ele vai tentar produzir então essa tulipa negra. O que ele não contava era com o vizinho invejoso, Isaac Boxtel. Esse cara, ele também produz tulipa há muito tempo, parece que é uma coisa quase de família, né? E ele começa a olhar com uma certa curiosidade no início essa produção do Van Baerle. E depois ele chega num ponto que ele começa a ficar bastante invejoso e vai fazer de tudo para que as coisas pro Van Baerle deem errado. Como, por exemplo, jogar 2 gatos amarrados em cima do canteiro de tulipas para estragar as tulipas dele. Mas ele vai além. Ele vai além porque existem os De Witt, ou os De Witt, eu não sei a pronúncia certa. São pessoas que são reais, elas existiram mesmo, tá? Os 2 irmãos, De Witt. E eles estavam tentando negociar, porque o príncipe queria continuar com a batalha, com a guerra, não queria um tratado de paz com a França, e por fora, assim, né, pelos bastidores, os De Witt conseguiram, de certa forma, eles têm como estabelecer uma paz com a França. Só que esse tipo de coisa é considerado uma alta traição, né? E um dos De Witt, né, que é o Cornélio, que é padrinho do Van Baerle,
entrega para o Van Baerle um pacote, um envelope, onde estão vários documentos ali que podem trazer a paz entre os dois países. Mas também são documentos que podem incriminar não só os DeWitt, mas também o próprio Van Baerle, como cúmplice no caso, né, contra a coroa holandesa. O Van Baerle não sabe do que se trata, ele apenas guarda o envelope para o tio é padrinho, né, pede para ele guardar, ele guarda. Nesse meio tempo, os dois são acusados de alta traição, os DeWitt, são presos, são enforcados em praça pública e o Van Baerle acaba sendo preso por ser cúmplice, né? Quem vê a entrega do pacote por um binóculo é o vizinho Boxtel, e ele faz a denúncia, né? O Van Baerle não sabe nem do que se trata. Antes de ser morto, né, o DeWitt tenta avisar o Van Baerle, mas não consegue. O Van Baerle vai preso, não tem jeito, e ele se encontra na prisão então com essa menina chamada Rosa. A Rosa, gente, ela é filha do Grifo, que é o carcereiro do lugar onde ele fica, né? É claro, a gente não tem como pensar uma prisão nos moldes atuais, é uma prisão do século XVII, e a filha tá ali para ajudar o pai, que é um beberrão, né? Um alcoólatra, e que já tá ficando mais velho e não consegue mais fazer todas as funções que um carcereiro precisa realizar. E ela é muito gentil, ela sabia, por exemplo, que os DeWitt não eram traidores, ela sabia que o Van Baerle não tinha pacto com isso, né? Então ela trata muito bem ele, e no fim das contas o Van Baerle é considerado culpado, ele é levado para ser morto. No último instante há uma certa indulgência do príncipe, que manda ele para uma outra cidade. Nessa outra cidade, depois de alguns acontecimentos, como o uso de pombo-correio, por exemplo, a Rosa e o Grifo chegam para trabalhar na mesma prisão onde o Van Baerle está, né, uma prisão perpétua. Bom, e aí os dois vão estar ali juntos, claro, tá na cara que vai rolar um romance entre os dois, que eles estão apaixonados. O Van Baerle ensina a Rosa a ler, porque ela é analfabeta. O Van Baerle conseguiu, gente, colocar no bolso, antes de sair de casa, do seu casaco, 3 bulbos das tulipas negras, da tulipa negra, que ele acha que vai conseguir, a partir desse próximo bulbo, fazer com que a tulipa negra exista. Ele veio num processo, ele saiu de uma vermelha, passou por uma marrom escura, depois chegou num roxo. Então ele está escurecendo ali as tulipas de maneira natural, não artificial, né? E ali ele precisa da ajuda da Rosa para poder plantar vaso, terra específica. Então ele vai meio que ensinar para ela como lidar com aqueles bulbos para que eles consigam desenvolver a tulipa, né? Então, além dessa história de amor dos dois, a tulipa, etc., tem o invejoso do Boxtel, que vai dar um jeito de chegar até lá para tentar roubar as tulipas e levar ao concurso dizendo que é dele, por exemplo, né? Então há toda essa coisa dessa ânsia, da vingança, da inveja, da justiça. Isso nos leva a querer descobrir o que acontece pro final. Não vou dar o spoiler final, né? Mas como é cara de um filme assim, já digo pra vocês que tem cara de ficar bem, né? Mas é bastante interessante de como eles têm que tentar levar a tulipa e também tentar provar a inocência por outros caminhos, tentar provar a inocência do Van Baerle, né? Então, eu acho que é um livro que é muito feito para isso, assim, ele é cara de série, cara do audiovisual, né? É quase um formato lá folhetinesco, né? Para ter esse encadeamento de ações, para fazer com que a gente se interesse sempre pelo próximo capítulo, tá bom? Você já leu Alexandre Dumas? Já leu A Tulipa Negra? Aconselho a ler, né? Se você quiser ler a obra original, dá para ler. Se não, dá para ler aqui A Tulipa Negra nessa edição da FTD, que é uma edição almanac, coleção almanac dos clássicos da literatura universal. Eu já li vários outros dessa edição aqui, o próprio Conde de Monte Cristo, que não ficou exatamente muito boa a adaptação, mas no geral ok. Li alguns do Sherlock Holmes, por exemplo, também, e outros que eu trabalho com os meus alunos. Os Miseráveis também saiu por essa coleção.
Então vale a pena ler, ok? E é isso. Peço para que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações, escreva aí embaixo se você gostou da resenha, se você já conhecia esse livro, tá bom? E me segue lá no Instagram pra gente conversar melhor, ok? E é isso. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!